Que papo é esse? Flamengo arrebentando, goleando o Bayern. Que papo é esse de Wesley no Roma? Chegaram aos valores, hein? E finalmente chegou o primeiro reforço. Carrascal na área. Isso e muito mais aqui no Papo Fla Maior. Vem comigo, já deixa aquele like, deixa aquele comentário bacana, se inscreva no canal e mande esse vídeo para quem ama o nosso Mengão. Tô até com a camisa do Zico aqui, ó, pra gente lembrar que aqui tem Flamengo, 24 horas de Flamengo. Vem aqui que tem muito conteúdo, conteúdo é 100% Flamengo. Vem comigo. Galera, aí o que acontece, né? Se vai, vem, fica, ninguém sabe se fica, parece um desespero para vender o cara, isso mesmo depois que bateu metas de vendas, mas aí a Roma chegou com o din-din que o Flamengo está pedindo e o Flamengo não está prosseguindo de novo, dando uma pegadinha aí no mercado. Eu tô até achando isso engraçado, porque primeiro foi o Cruzeiro que tomou a banda do Mengão, que é o Matheus Gonçalves, e é barato, praticamente de graça, doação pro adversário. E aí, rapaz, do nada o Flamengo desiste do Matheus Gonçalves, graças a Deus, né? Porque teve bordoada ontem no Bayern, e não foi aquele Bayern que a gente está acostumado, mas é outro Bayern que tem história também, e aquele lá é Bayern, né? Esse aqui é Bayern. Se é Bayern é bom? Não foi não. Não foi bom não. Foi bom pro Flamengo. Mas olha só, galera, o que acontece? O Wesley foi barrado aí, ó, além de não autorizar a venda de Wesley para a Roma, sem uma reposição encaminhada, BAP, nosso querido presidente, cobrou do Boto, né? O Boto aí navegando em rios calmos, né, pela Amazônia, o Boto lá cor-de-rosa. Acho que o Boto cor-de-rosa acho que seria de outro time, né? Mas esse aí é o nosso Boto aí, ele na cor-de-rosa. Mas enfim, o Boto a respeito da BAP cobrou o Boto a respeito da renovação do Varela, ou de Varela, como queira, o que não aconteceu até agora. O que quer dizer isso, galera? O Varela, olha que situação, né? Muita gente critica a galera critica o Varela, muita gente critica, mas aí ele vem mudando esse quadro, né? Vem se mostrando ser um pouco mais eficiente em várias posições, fecha aspas, coringa, fecha aspas, né? Mas o Miguel, por exemplo, que vive aqui comigo aqui nas minhas lives, aqui no canal Papo Fla Maior, ele, assim, ele não é o melhor fã do Varela, digamos assim. Mas a gente também tem o Marcelo Led que acompanha aqui a gente também, né? E o Marcelo sempre tem umas opiniões desde o início, é só saber aproveitar melhor o cara. Eu queria saber a tua opinião sobre o Varela. Olha que situação. O Varela agora passou a ser peça importantíssima, né? De alguém que poderia até 1 ano, 2 anos atrás ser um cara supostamente dispensável, agora é indispensável. Então, e aí a galera está preocupada. O Varela até agora, que já pode até assinar com outro clube se quiser, porque o Flamengo tem contrato com ele até o final desse ano, 2025, e ele já pode assinar, mas o Flamengo dizendo que está tudo certo, não, fica tranquilo, Varela, inclusive a gente já estava acreditando que isso aí já estava bem encaminhado, e ontem eu pesquisando, não está ainda renovado, sequer ainda tem uma previsão, mas acredito que nessa semana isso tudo vai se resolver. E o BAP cobrou isso do Boto, né? Primeira cobrança a respeito da renovação de Varela, o que não aconteceu até agora. Galera, aí eu falo para vocês, o que acontece, né? 19 de julho, hoje, sábado, e a gente ainda não tem uma resposta, né, para esse imbróglio aí. Varela, que vem sendo muito utilizado pelo Felipe Luiz, passou a ser uma peça importante. E a sua opinião sobre o Varela? Né? Eu queria saber a sua opinião, diz aí para mim. Enquanto isso, o Wesley precisa de uma reposição à altura. Diz aí para mim, você escreve aí para mim nos comentários quem seria uma reposição à altura do Wesley. O moleque joga bola, na minha opinião, de forma... ele não é perfeito, até porque é um menino ainda, 21 anos, mas eu acredito que ele tem futuro, está sendo almejado lá fora, mas eu não consigo entender ainda por que não segura ele, pelo menos até o final do ano, né? Tem que ser agora, tem que vender? Tem um monte de time aí, um monte de clube lá fora interessado, mas e aí? Aumenta essa multa, irmão. Bota uma multa quase impagável. Não, tem que vender. E isso vem se repetindo com a história do Pedro também, né?
né? Depois daquela confusão toda, acabaram desvalorizando o valor do Pedro. Desvalorizando o valor foi ótimo, mas tirando um pouco do valor do Pedro. Né? Isso é bem ruim, porque parece que estão querendo despachar o Pedro logo. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo ao Felipe Luiz, tá? Não estou me referindo ao Felipe Luiz, isso aí é direto pro Boto. E aí, galera, diga aí para mim, né? Esse tipo de desespero para vender o Wesley está sendo legal para você? Enfim, para mim isso aí poderia ser um pouco diferente. A mesma coisa se aplica ao Matheus Gonçalves. Bom, galera, ontem teve um amistoso do Bayern. Não vem me dizer, anti-flamenguista, dizer que foi o Bayern, que não é o Bayern legal, tal, se é Bayern é bom, não sei o quê. Pensa no seguinte, o Bayern com N aí no meio, que não é tão bom, porque foi eliminado pelo PSG. PSG, inclusive, perdeu para o Botafogo. Enfim, que perdeu, inclusive, para o campeão Chelsea, que perdeu para o Mengão. O único que o Chelsea perdeu foi para o Mengão. Ou seja, vou repetir, o Flamengo é o campeão moral dessa história aí de Mundial de Clubes. Mas aí, rapaz, ontem veio um tal de Bayer Leverkusen, que é um time das antigas, histórico, inclusive, tem peso aí na sua camisa. Foi jogar na Gávea, está fazendo sua pré-temporada aqui no Rio, e veio jogar contra o Flamengo. Mas tomou-lhe uma bordoada de 5-1, bonito, que jogo bonito. Tinha a presença do Cleiton, Matheus Cunha e quem? Matheus Gonçalves, que eu acabei de falar ainda há pouco, que o Flamengo deu uma banda no Cruzeiro. Se o Matheus Gonçalves vai para o Cruzeiro, eu acho que a gente ia tomar gol de lei do ex, tá? Porque o Matheus Gonçalves está jogando uma bola e o Cruzeiro está começando a ficar amarrado, está começando a ficar ajustado. Então, a gente está percebendo aí essas movimentações. Vou repetir, no último jogo para o Flamengo, contra o Santos, o Flamengo tomou 1-0, gol do Neymar, só ele que jogou bola, e o Flamengo tomou um gol, deu um gol para o Neymar, E o Flamengo tomou um amarelo, onde deveria ter sido pênalti a favor do Flamengo. Né? O Flamengo, o goleiro deles, deu uma bordoada na coxa do Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava tentando fazer o sufoco na saída de bola deles e acabou levando um amarelo que vai tirar o Bruno Henrique do jogo de amanhã. Amanhã tem Mengão, amanhã tem Fla-Flu, hein, galera? E fica aí ligado que a gente vai fazer pré e pós-jogo aqui. Vem com a gente, cara. Já se inscreva no canal, deixa like, comenta, traz os amigos pra cá. Vamos falar do Flamengo. Aqui é o Papo Fla Maior, melhor lugar pra gente falar de Mengão. Vem pra cá. E amanhã já ativa o sininho de notificações que a gente vai entrar ao vivo. Eu queria ver você aqui. E aí, galera, o Flamengo deu-lhe uma bordoada no Bayer Leverkusen. Aí eu falo para vocês, o Flamengo completamente não tomou conhecimento do Bayer. E aí, meu amigo, tem nesse negócio de Bayer, é bom não. Foi 5-1 Mengão, o time deles é o time principal. Ah, veio o time misto, não quero saber. Ah, estreia, o Xabi Alonso agora é técnico do Real Madrid. Grande Real Madrid, né, com o Xabi Alonso. Perdeu aí, foi eliminado nas semifinais. Não é mais aquela potência. Tem o nosso querido cria Vini Júnior lá, tem outros grandes jogadores, né? É um grande time, o Real Madrid é histórico, sem falar que a própria história do clube já fala por si, mas nesse momento não conseguiu o Mundial, e tem 9 mundiais, né? O Real Madrid tem 9 mundiais, então tem que respeitar, né? Mas foi eliminado antes de chegar à final. Então o Xabi Alonso, né, que está começando lá no Real Madrid, era o técnico anterior do Bayer Leverkusen. E o Bayer agora com um novo técnico, tomou-lhe um 5-1 lindo do Mengão. Mas que coisa linda, né? Os meninos dos Júniors com mais 3, Vinha, Matheus Cunha e Matheus Gonçalves. E a gente hoje pode comemorar isso aí, porque é para comemorar, batendo palma mesmo. Parabéns a galera dos Júniors aí. Agora, fica uma dica aí pro Boto, né? Por que tem que liberar esse moleque? E outra dica agora pro Felipe Luiz. Será que não tem como encaixar o Matheus Gonçalves? Dar mais minutos para esse menino? Até porque a gente vai ter 3 competições até o final do ano. Então tá um desespero. Inclusive o menino foi ontem e falou. Tá bem claro aí que ele já deixou que... ontem ele fez uma boa participação, foi o melhor do jogo, na minha opinião, e nem foi lembrado pelo Flamengo, no site do Mengão, não foi lembrado pelo Flamengo,
esse menino que tão bem jogou ontem. Então, galera, deixa o teu comentário. A gente está aqui para fechar com o Mengão, mas a gente quer também algumas atitudes para valorizar nossos crias, né? Porque o Wallace Ian está sendo valorizado, mas é porque eu acho que o Wallace Ian mete o pé na porta. Eu quero jogar. Me diz aí, de repente, a postura do Matheus Gonçalves, que já foi chamado pelo Felipe de anárquico. De repente, a postura dele não é uma postura que interessa muito ao esquema do Felipe Luiz. Mas e você de casa? Quero saber, você colocaria o Matheus Gonçalves, daria mais minutos para o Matheus Gonçalves? Deixa teu comentário aí que eu vou querer ler e responder. Após a contratação de Carrascal, finalmente o primeiro reforço dessa janela de transferências. O Flamengo tem direito, assim como qualquer time brasileiro, a 9 estrangeiros. Só que a gente tem aí, entre todos, né, que já temos, né, são 8 no total, a gente tem o Pulgar, que tem esse problema nesse momento, então, ou seja, o Flamengo não pode relacionar mais que 9. Só que o Pulgar vai ficar no estaleiro aí 2 a 3 meses. A gente espera que tenha sido só isso, né? Só que a gente tem outros jogadores, então o Flamengo ainda pode contratar, caso queira. Acho que o Flamengo não vai explorar mais isso, mas até porque o Tati Castellanos provavelmente não vem, até porque era um sonho, né? Sonho que é muito alto o valor, e ao mesmo tempo o Flamengo também está com o escorpião no bolso, através do Boto, escorpião do Boto, né? Não é nem escorpião no bolso. Então o Flamengo está economizando e os investimentos. Agora tem uma galera que está criticando já a vinda do Carrascal. Então tem aquela galera que fala, deixa o cara chegar, deixa o cara jogar para ver como é que vai ser. A gente sabe que nessas contratações aí do Boto, né, vem um tal de Juninho, que o Pilhado chama de Juninho Azerbaijão. E ele já tinha avisado que ia ser, realmente, eu acompanho o Pilhado, eu queria saber se você acompanha o Pilhado. Eu acompanho o Pilhado, ele é meio radical nas opiniões, mas eu ouço todo mundo que fala do Flamengo e tiro as minhas opiniões. Quero saber a tua. O Pilhado, já criticando, né, baseado nessa contratação do Juninho, que até agora não mostrou para o que veio, né? Veio barato, né? Mas barato para quem não joga, né? Quem não mostrou tudo que veio, isso pode ser o caso do Carrascal. Mas eu coloquei alguns vídeos do Carrascal aqui no canal, coloquei 2 shorts aí, para ver as movimentações desse menino. Eu acho que pode ter sido uma boa contratação, mas vamos esperar o cara jogar, né? O cara tá para chegar agora nos próximos dias, hoje é sábado, ele deve estar se planejando aí para chegar, né? Eu não sei como é que está o planejamento disso, mas amanhã eu já vou trazer um novo vídeo dizendo hora, local, e se bobear, na segunda mesmo ele já estará se apresentando aqui. Lembrando, eu falei no meu último vídeo que eu estava achando estranho, eu venho falando sobre isso há bastante tempo, já estava achando estranho essa demora para contratar reforços, que o Felipe Luiz está na cara que ele vai precisar. Está na cara que ele vai precisar de reforço, por isso eu não consigo entender esse desespero para vender o Wesley e vender o Matheus Gonçalves. E principalmente por valor, no caso do Matheus Gonçalves, um valor irrisório, pelo que esse moleque está jogando. Enfim, aí o Carrascal tem muita gente, inclusive o Mauro César Pereira, o espalhador de prints, ele também alertou o que o Carrascal fez para valer 12 milhões de euros. Eu quero ouvir quero ler o teu comentário. Deixa o teu comentário aí que eu vou querer saber o que você pensa sobre isso, meu querido amigo, irmão torcedor, minha irmã torcedora. Diga lá. Eu já tinha avisado aqui, mudando de assunto, eu já tinha avisado que o Flamengo iria se tornar, tinha um projeto, né, de uma deputada, tem gente até que colocou aqui no canal o pessoal não tem com o que se preocupar, aí fica colocando notícia boba. Eu não acho que é notícia boa, notícia boba. É uma notícia bem interessante, né? Flamengo é declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 10.888/2025 é aprovada pelo governo e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. Estadual, tá? Eu não preciso dizer que o Cláudio Castro é rubro-negro. Tem nada a ver aqui com política, tá, galera? Mas é bom a gente mostrar que para onde tu olha tem rubro-negro. Isso é para matar antes de raiva, que o antes vai ficar se rasgando de raiva, e aí começa a ser interessante. Por isso que eu não acho que é uma notícia boba.
Então, galera, a gente tem que rir um pouco, né? Porque amanhã já começa hoje a 15ª rodada. Amanhã tem Fla-Flu. Pedro de volta, provavelmente, pelo menos no banco. Mas eu acredito que ele deve entrar, pelo que ele tem apresentado aí. A gente só vai saber exatamente daqui a pouco, deve sair a lista de relacionados. Ele deve vir, o Felipe Luiz deve vir com o Pedro nas relacionadas, mas não sabe, eu pelo menos não sei dizer se ele vai ser titular, né? Então, eu torço para que o Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, Felipe Luiz, Boto e companhia, o importante é o Mengão, porra. O importante não é picuinha entre vocês, não. O importante é o Mengão. Todo mundo aí ganhando bem, então vamos fazer o torcedor feliz. É importante lembrar também que a imprensa europeia não poupa críticas à goleada do Bayer Leverkusen, que levou, né, o Flamengo, né, para o sub-20 do Flamengo. Desastre. Aí os caras estão mordidos. Porque, na opinião deles, é o que acontece. O Flamengo, eles estão pensando que estão jogando com qualquer time, né? Estão jogando contra o Flamengo, irmão. Vai procurar o teu compatriota aí, o nome parecido, né? O nome bem parecido, Bayern de Munique. Pergunta para eles quanto que foi difícil fazer 4-2 no Flamengo. O Flamengo ainda empurrou 2 neles. E se o Flamengo não tivesse errado na saída de bola, meu querido, pelo menos o empate a gente levaria para a prorrogação e aí a história é outra, né? Mas passou, o Flamengo já perdeu, foi eliminado precocemente, na minha opinião, porque pegou a chave mais difícil, tá? Então não vem outros times aí comemorarem que pegou a chave mais fácil e perdeu justamente para o time que nós ganhamos de 3-1. Então, cada um tira a onda que pode, né? A gente vai tirando essa onda aí. Então, galera, a gente vai terminando aqui o nosso vídeo, mas eu queria saber de vocês. O que vocês pensam sobre Carrascal, venda de Wesley, venda de Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves está precisando de mais minutos? Diz aí no teu comentário, galera. Então, eu quero saber também para você. O Flamengo deve investir mais em contratações de estrangeiros nessa temporada? Deixa teu comentário aí. Vem comigo. Amanhã tem Mengão. Amanhã tem pré e pós-jogo. Todo dia tem vídeo aqui no Papo Fla Maior. E eu quero você aqui comigo. Vem me ajudar a construir essa comunidade. Saudações rubro-negras!